Graça e paz, amados. Amém? Se coloquem de pé, aqueles que puderem. Estamos dando início a mais um culto. Sejam muito bem-vindos a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Senhor. Que é com muita alegria a gente inicia esta noite. E você que está assistindo essa transmissão através do YouTube, sabe que você também é muito bem-vindo aqui neste lugar. E é um prazer imenso estar cultuando juntamente conosco nesta noite. Amém? Hoje a gente está reunido aqui neste lugar para estar adorando o nome do nosso Deus, juntamente com parte do corpo de Cristo aqui neste lugar. E te convido agora a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos. Eu vou estar lendo o Salmo de número 34, apenas os versículos de 1 a 3. Amém? Salmos de número 34, versículos de 1 a 3. Amém. Eu sempre darei graças a Deus, o Senhor. O seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. Eu o louvarei por causa das coisas que ele tem feito. Os que são perseguidos ouvirão isso e se alegrarão. Anunciem comigo a sua grandeza. Louvemos juntos o Senhor. Amém, amados? Esse é o meu convite a vocês nessa noite. Realmente louvarmos ao Senhor. Realmente bendizemos as suas grandezas, as suas maravilhas, por tudo que ele tem feito e principalmente por tudo que ele é por nós e o que ele já fez pela gente. Então, que assim como salmista, eu convido você nessa noite, que a gente possa realmente unir as nossas vozes para estarmos louvando e adorando ao nosso Deus em uma única voz. Então, que possamos realmente proclamar as maravilhas do Senhor, adorarmos, nos prostrarmos realmente de corações abertos, e realmente declararmos as maravilhas do Senhor, o quão grande Ele é, o quão glorioso Ele é, e que só Ele é digno de todo louvor e toda adoração aqui nas nossas vidas e neste lugar. Então, que você possa realmente ficar à vontade, realmente bater palmas, louvar com a sua voz, e realmente usar do seu corpo para estar exaltando o nome do nosso Senhor. Realmente que você não venha se guardar por muitas vezes constrangimento, ou por medo, ou pensar do que o irmão vai pensar sobre você, mas que realmente você se fique à vontade na presença do Senhor. Realmente louve a Ele com tudo que você tem, com todo o fôlego de vida, com tudo aquilo que o Senhor colocou à sua disposição para estarmos louvando e adorando o nome dEle. Então que realmente viemos a nos esforçar, entregar o nosso melhor a Ele, porque Ele é digno disso. E que nós não viemos a entregar um louvor de qualquer jeito ou meia boca, mas que possamos realmente engrandecer o Rei dos Reis, entregar algo digno, o qual Ele merece. Amém, amados? Feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos, Deus, por essa noite, Pai, por este culto, Deus, por estarmos aqui na sua presença mais uma vez, Deus. Senhor, o desejo do nosso coração, Pai, nessa noite realmente sermos tocados por Ti, Pai, ministrados, Senhor, que a Tua presença venha nos constranger, Pai, que sejamos incendiados pela Tua glória, Senhor, que realmente venhamos a nos prostrar na Tua presença, usufruirmos, Pai, do Teu bom perfume aqui neste lugar, Deus, que possamos realmente entregar um louvor agradável a Ti, Pai, e que Ele venha realmente subir com um bom perfume, Senhor, com um cheiro agradável a Ti, Pai. Realmente, Deus, que vamos a nos prostrar, Pai, quebrantarmos o nosso coração diante da Tua presença, Deus, e que o Senhor realmente venha nos impactar com aquilo que o Senhor preparou para nós nessa noite, Pai, que nós venhamos realmente estar de corações abertos para receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado e preparou para nós, em nome do Senhor Jesus. Essa é a nossa oração. Amém. Aleluia, louvemos ao Senhor com alegria, celebrando porque o Senhor, Ele vive, Ele reina. Nós exaltamos um Senhor que está acima de todos os outros. Que você possa com alegria entrar nesse momento em louvor e adoração à presença do Senhor. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu, e agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo.
Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável. Sim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável. Outro igual não há, igual não há. Não há outro igual a ti, Jesus. Não há outro igual a ti, Jesus. Oh, 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 oh. Exaltamos a Ti, Jesus, neste lugar. Só Tu és Deus maravilhoso, Deus tremendo. Aleluia, Senhor, exaltamos somente ao Senhor. Seja glorificado, seja exaltado por cada um de nós neste lugar, Deus. Estamos aqui para Te adorar, Deus, para entregar a Ti, Deus, o nosso melhor, o nosso louvor, a nossa adoração. Viemos render-nos mais uma vez diante da Tua presença. Abra o teu coração à presença do Senhor neste momento. Aleluia, ainda que haja um tempo de frio, que o seu coração seja aquecido na presença do Senhor Jesus. Não sei como você entrou neste lugar, mas eu quero te convidar a abrir o teu coração diante da presença do Senhor. Como já falado, já citado, não se prenda, não se constranja, mas fique livre à presença do Senhor. Estamos todos com o mesmo propósito: exaltarmos o nome do Senhor neste lugar, sermos tocados por Ele, tocarmos o coração dEle. Nós queremos a mesma coisa, estarmos neste lugar de rendição, aonde nós nos prostramos, aonde somos quem realmente somos, sem nos escondermos, sem impedirmos com que o Senhor nos veja por completo, mas com a consciência de que Ele está neste lugar e a Ele nós estamos entregando o nosso melhor. Aleluia, Senhor, Tu és bem-vindo aqui, meu Deus. Entre os nossos corações, Tu és aquele que habita entre os louvores, Senhor. Fique à vontade neste lugar, doce Espírito Santo. Nós queremos Te adorar como na primeira vez. Como na primeira vez, aonde o conhecemos, aonde nós tivemos esse tempo, Pai, contigo, Jesus. Aonde, como no primeiro amor, Deus, desesperados, rasgamos os nossos corações diante da Tua presença, meu Senhor. Tu és o Deus que conhece o som que está ecoando nos nossos corações. Jesus,
elevamos as nossas vozes ao Senhor, aquele que pode todas as coisas, o único que é poderoso para fazer, o único que é poderoso e tem todo o poder. Sim, Jesus, esse é quem o Senhor é, o soberano, o grande eu sou, aquele que é vitorioso, que venceu a morte, que tem as chaves do inferno em suas mãos. Tu és Deus, Tu és e não há outro digno de ser exaltado, de ser glorificado, meu Deus. Ah, Jesus, flua neste lugar, Espírito Santo, flua neste lugar. Oh, Espírito, nós queremos adorar sem limitações, sem restrições. Tocar teu coração, Jesus. Queremos nos aquecer na tua presença, Senhor. Sim, na tua presença sermos aquecidos pelo teu Espírito Santo. Ajuda-nos a adorarmos como Ele é digno de receber, doce Espírito. Ajuda-nos a abrir os nossos corações à presença. Queremos ouvir o som da tua voz, Deus, o som da tua voz, as batidas do teu coração. Nós queremos, nós desejamos, meu Deus, contemplar a tua face. Sim, Jesus, sim, Jesus. Aleluia, chame pelo Senhor nesta noite. Clame pela presença do Senhor Jesus nessa noite. Aleluia. Você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, você também tem a oportunidade neste momento. Amém? Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Ti, Tu virás. Nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só Tu és, todos dirão que és Tu. Sim, és Tu. Cante. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o céu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o céu nome é. As mãos para adorar e clamarmos a Ti, Tu virás. Nós viemos aqui, sim, te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, sim, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só Tu és, todos dirão que és Tu. Sim, és Tu, sempre é. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o céu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o céu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor. Ao erguermos
as mãos e clamamos a ti. Tu virás até nós por tua graça e favor. És tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só tu és, todos dirão que és tu, sim, és tu. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamamos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamamos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Por tua graça e favor, Jesus. Feche os teus olhos, queridos. Você que pode, levante suas mãos. Aleluia, como cantamos. Quando clamamos ao Senhor, Ele vem até nós. Ele vem ao nosso auxílio, ao nosso favor. E eu quero te convidar a clamar ao Senhor. Aquilo que talvez haja no teu coração, trazendo talvez temor, trazendo momentos de tristeza, aquilo que tem afligido o teu coração, eu quero te convidar a abrir o teu coração à presença do Senhor, a levantar as tuas mãos a Ele, a declarar o Senhor no controle de todas as coisas, a entregar ao Senhor essa causa, a entregar a tua vida por completo à presença do Senhor. Quantas vezes nós precisamos, queridos, reafirmar o nosso compromisso com o Senhor, nos lembrarmos de quem Ele é, queridos. Isso porque padecemos por falta de conhecimento, nós sabemos, porque nós precisamos buscar na palavra. A voz do Senhor é ecoada através da palavra em nós. Mas que você abra o teu coração, abra os teus lábios. Eu acredito que todos aqui temos algo a expressar à presença do Senhor, temos algo a expressar ao Senhor. Seja gemidos, seja um clamor, seja exaltação por quem Ele é, por quem Ele tem sido. Mas que você faça isso nesse momento. Você tem essa oportunidade. Enquanto os instrumentos estarão tocando, eu quero te convidar. Abra o teu coração, levante o som da tua voz. Comece a exaltar, a clamar, a bendizer o Senhor Jesus. Abrir realmente o seu coração. Isso é abrir o coração, queridos. Permitir o Espírito Santo a mover em você. Permitir com que a presença do Senhor comece a chacoalhar tudo dentro de você. É realmente se abrir por completo a essa presença. Aleluia, faça isso. Oh Jesus, nós abrimos o nosso coração. Não fique parado, não fique quieto, queridos. Mantenha suas mãos levantadas. Fale com o Senhor, fale com o teu Deus neste momento. Aleluia. Em oração, queridos, há muito a dizer à presença do Senhor Jesus. Oh, comece a declarar a Ele palavras, palavra de cura, palavra de bênção, exaltando, bendizendo
de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Cante ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Cante ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A força e o poder ao Rei Jesus, louvor ao Rei Jesus. Força e o poder ao Rei Jesus, ao Rei Jesus, A honra e a glória, a força e o poder ao Rei
e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo. Tu estás comigo. Temer porque se eu estou
irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não Vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não Vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Nós cremos em ti, Senhor, e confiamos no Senhor, Deus. Obrigada.
Obrigada, Deus, pela tua presença. Obrigada pela segurança que o Senhor nos traz, pela confiança e certeza de que o Senhor está conosco todos os dias. De que o Senhor é aquele que nos dá o escape, o Senhor é aquele que vem ao nosso favor, que ouve o nosso clamor, o gemido do nosso coração, Deus. Como somos gratos a Ti, Pai. Porque o Senhor não nos deixa só. Nós estamos guardados por aquele que não perdeu e nunca perderá uma batalha. Tu és aquele que tem todo o poder e nós confiamos em Ti, Jesus. Que o nosso coração não se abale, não estremeça mediante as dificuldades, mas que possamos olhar para o nosso Deus. Nos lembrarmos de que de Gênesis a Apocalipse há um Deus todo-poderoso que nunca deixou os seus filhos sós. Que possamos confiar nesse amor, nesse perfeito amor. Que possamos apenas descansarmos sob a palavra do Senhor, que nos dá essa confiança, que proporciona a capacidade de nós confiarmos. À medida que nós conhecemos, nós também podemos confiar cada dia mais no Senhor. Amém? Aplauda a presença do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Pode se assentar, querido. O Ministério de Dança terá uma ministração neste momento. Que você fique com seu coração aberto. Que o Senhor continue ministrando ao seu coração a mensagem que essa canção carrega. E que você que também está na sua casa possa ser impactado pela presença do Senhor. Logo após nós estaremos com a palavra. Amém? Aleluia. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a
força quando a sua. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Estar contigo a cada dia. Na angústia, na alegria, na felicidade ou na dificuldade. Não quero algo de momento. Eu quero relação com profundidade na intimidade. E se não preciso de formar. Diga, eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religião. Então chame por ele. Chame por ele. E se precisar, é só chamar. Eu sei, pode ser de madrugada, qualquer hora, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Aleluia, graça e paz, amados. É exatamente isto. Ele é o nosso Pai, o Senhor das nossas vidas, aquele que olha para nós, conhece a natureza a qual fomos criados, conhece as nossas dificuldades, conhece os nossos corações e decidiu sim fazer com que nós pudéssemos fazer parte da família dele. E nessa noite é uma honra poder estar aqui com os irmãos, um privilégio poder celebrar juntamente com vocês, ter os nossos corações aquecidos pela presença de vocês, pela presença do Espírito Santo através da vida de vocês. Isso é muito bom. Por isso, em nome da IBN Pinhais, eu dou o bem-vindo a todos. Falo mesmo dessa alegria de poder estarmos juntos aqui. Aos irmãos que estão aí nos acompanhando pelas redes sociais, pelo YouTube, privilégio poder tê-lo conosco. Pessoas de muitos lugares estão aí nos acompanhando, né? O Heraldo lá do Rio de Janeiro, a Érica lá do Paraguai, a Ed Solange lá de Rondônia, a Jaqueline lá de Rondônia, o Jairo lá de Rondônia. Tem os irmãos aqui também, a Leonie, a Solange, o Fernando, a Simone, a Jaqueline, né? A Maria Eurides também está nos acompanhando aí. Que privilégio poder termos vocês conosco, celebrando. E nesse dia especial, em que se comemora o Dia dos Pais, eu quero dar, em nome da IBN Pinhais, um feliz Dia dos Pais a cada um dos pais aqui neste lugar. Dizer da responsabilidade que está sobre os nossos ombros como pais, para poder transmitir ao coração dos nossos filhos aquilo que são as verdades eternas do reino de Deus. Quando nós olhamos para a palavra, nós percebemos o quanto Deus, sendo o Todo-Poderoso,
sendo aquele que é o grande El Shaddai, aquele que tem toda a força, que tem toda a glória, que tem toda a honra, todo o poder, o quanto Ele nos amou, para poder vir, entregar a sua vida por nós, morrer em nosso lugar, e fazer com que nós pudéssemos ter o privilégio de chamá-lo de Pai. Eu não sei vocês, ou alguns de vocês, mas assim como eu já vi muitas pessoas, quando eu era pequeno também, eu sempre achei que meu pai era o cara. A gente sempre tinha aquele dizer, né, qualquer coisa que alguém fizesse para a gente dizia, eu conto pro meu pai, eu chamo meu pai, né, porque nós temos, via de regra, no nosso pai, uma confiança, uma segurança. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, a forma como Deus se revela para nós, como Pai também que é, transmite, ou Ele quer transmitir, e através da sua palavra Ele deixou isso bem claro, que Ele é esse Pai que nós buscamos, e que nós temos como referencial aqui na terra, o nosso Pai terreno. Mas muitas vezes, não nos falta fé, para confiarmos no nosso Pai aqui da terra. Mas muitas vezes, por causa da nossa tendência de darmos mais crédito àquilo que vemos, àquilo que podemos pegar, que podemos apalpar, nós não conseguimos ver em Deus essa mesma segurança, esse mesmo refúgio. E nós vemos a Bíblia desde Gênesis a Apocalipse, o Senhor tentando mostrar a cada um de nós, a cada um de seus filhos, aquele a quem Ele tomou por filho. A Bíblia diz que aquele a quem Ele toma por filho, Ele repreende. Ele vem tentando, em todas as circunstâncias, mostrar para nós, que como Pai, nós temos obrigações para com Ele, e Ele tem obrigações para conosco. Ele mesmo é quem diz isso. É interessante, não é ainda o texto que nós vamos estar ministrando, mas quando ele fala lá em Malaquias, salvo o juízo, melhor juízo, no capítulo 1 de Malaquias, quando o Senhor diz, olha, se eu sou o Pai, onde é que está o temor que me é devido? Então ele vem dizendo, olha, vocês que se dizem meus filhos, vocês que são meus filhos, vocês precisam entender que como Pai, há uma responsabilidade de vocês para comigo. Assim como há uma responsabilidade nossa como filhos para os nossos pais. Então em toda a Bíblia, Deus vem tratando dessa forma, mostrando o que Ele está disposto a fazer por nós como filhos, e o que Ele espera de nós como filhos. O que Ele, como Pai, fez por cada um de nós, desde a criação, desde a promessa do Éden, de que a nossa situação como perdidos seria remediada. Às vezes a gente verifica nos noticiários, ou até mesmo quando vamos fazer alguma intimação, a gente percebe o desespero dos pais em relação à situação, às situações dos seus filhos. Pais desesperados, dizendo, olha, eu criei esse menino tão bem, como é que ele foi ficar dessa forma? Eu criei essa menina certinho, como é que foi ficar dessa forma? E muitas vezes nós como pais nos desesperamos, porque queremos ver os nossos filhos caminhando dentro daquilo que são os princípios que nós aprendemos e buscamos passar para cada um deles. Mas essa noite eu queria, com os irmãos aqui, podermos analisar um pouco aquilo que a palavra de Deus diz, como Deus sendo esse nosso refúgio. Esse refúgio que muitas vezes nós conseguimos buscar de uma forma tão fácil no nosso Pai. Ou buscamos de uma forma tão perfeita como somos crianças. Há uma canção que diz, quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado
pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Desejo do coração de Deus é que nós nos aproximemos dele como crianças, que nós olhemos para ele como nós olhávamos para os nossos pais, que nós confiemos nele como nós confiávamos nos nossos pais. Eu não sei se alguma vez você, na sua infância, talvez ali até a pré-adolescência, quando a gente vai crescendo, a canção ela é perfeita, que eu acho muito interessante. Você não vê uma criança ficar preocupada e chegar para o pai e dizer: pai, será que vai ter comida amanhã? Será que vai ter comida amanhã? Será que amanhã vai ter o nosso pão, o nosso arroz, o nosso feijão? Não, o filho simplesmente vive e confia que vai ter. E ele amanhece o dia tranquilo. Muitas vezes o pai está preocupado, porque não sabe como vai fazer para poder suprir. Mas o filho que confia no pai, ele dorme tranquilo, porque ele sabe que no próximo dia o pai dele vai suprir as suas necessidades. Ele vai ter o que comer, o que vestir, ainda que muitas vezes o que comer seja insuficiente para o que nós precisamos, ou o que vestir sejam trapos. Eu me lembro uma vez que um missionário filmou uma distribuição de roupas para algumas crianças, e aí eles escolhendo as roupas ali, não tinha roupa do tamanho certo para todo mundo, e um pegou um short assim que dava quase 2 para ele, né, bem grandão assim, e ele vestiu, ele puxou, amarrou aquele negócio, rodou assim, deu um nó assim, colocou por dentro, falou: deu certinho. E com lágrimas nos olhos, primeira vez que eu vi aquela cena, eu falei: meu Deus. Porque a simplicidade faz com que nós sejamos felizes com poucas coisas. Mas quando nós falamos de Deus, nós não falamos de um pai que não tenha poder, nem condições de suprir as nossas necessidades. Por isso que o nosso irmão mais velho, quando veio, ele nos ensinou a orar, dizendo que nós não devíamos nos preocupar com o que comer, com o que beber, com o que vestir, porque o nosso pai sabia das nossas necessidades. Abra sua Bíblia, no Salmo de número 46. Salmo de número 46, vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Diz assim na minha tradução, que é a Nova Versão Internacional: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas ondas turbulentas, as suas águas turbulentas, e os montes sejam sacudidos pela sua ira. A palavra do Senhor vem trazendo essa revelação, essa demonstração de quem é esse Deus que nos chama de filhos, que nos chama de pai, ou que nos dá o privilégio de chamá-lo de pai. Quando nós olhamos para aquilo que Salomão escreveu lá em Provérbios 14, 26, ele diz: aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Assim como quando as coisas ficam difíceis, os filhos correm para perto do pai. É legal quando a gente vê, está andando na rua, às vezes o filho vai na frente e tudo, quando vê um cachorro, quando vê alguma dificuldade, quando vê uma pessoa estranha, né? Os filhos menores já correm, já agarram com o pai. Por quê? Porque sente nele a segurança. E é assim que Deus se apresenta para cada um de nós. Quando Jesus
conversando com os seus discípulos, ali em João capítulo 20, na verdade ele, recém-ressuscitado ali, ele conversando com as mulheres, salvo engano, com Maria, e ela tentou segurar, ele disse: olha, não me segure, porque eu estou voltando para o meu Pai e para o Pai de vocês. É esse Deus que é refúgio, que é fortaleza no tempo de angústia, que é o nosso Pai. É Ele que olha para cada um de nós e diz: olha, debaixo das minhas asas vocês estarão seguros. É esse Deus que se apresentou, que quando olhou, que se apresentou como homem, e quando olhou para Jerusalém, Ele chora e diz: ah, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis trazer você para debaixo das minhas asas, dos meus braços, como a galinha junta os seus pintinhos, e você não quis. Assim muitas vezes nós vamos crescendo, nós vamos achando que os conselhos dos nossos pais já não são tão sábios como achávamos que era antes. E isso muitas vezes acontece em relação à palavra de Deus. Acontece a nossa visão que nós temos de Deus como Pai. Nós olhamos para a palavra e muitas vezes as circunstâncias, o vento forte, o mar revolto, começa a fazer com que nós venhamos a duvidar se realmente o nosso Pai está conosco, se Ele realmente está caminhando conosco, se a fortaleza que Ele disse que é a segurança que Ele disse que seria para cada um de nós, se realmente isso vai se mostrar suficiente no momento de dificuldade. E nós começamos a duvidar, e esse é o princípio do nosso afundar. Quando tiramos o foco daquele que prometeu estar conosco, quando tiramos os nossos olhos daquele que prometeu estar conosco, que caminharia conosco, que estaria conosco no meio da tempestade, nós começamos a afundar, tal qual aconteceu com Pedro. Quando nós olhamos para o salmista no Salmo 103, o versículo 13 do Salmo 103, é espetacular. Ele vem nos mostrando que assim como o Pai tem compaixão dos seus filhos, da mesma forma é o Senhor para conosco. Salmo 103, 13, ele diz: como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Ele olha para você, Ele olha para mim, Ele sabe do que somos formados. E com o amor de Pai, com o amor que somente quem é pai tem a capacidade de poder avaliar e ter uma noção de que amor é esse. Porque se coloque como pai, ou eu me coloco como pai, e como pai a gente faz todo o esforço, o que está ao nosso alcance, e muitas vezes o que está um pouco além do nosso alcance, para nós vermos os nossos filhos felizes, para nós vermos os nossos filhos se dando bem na vida. Nós os aconselhamos, nós corrigimos, para que eles possam caminhar no caminho certo. E da mesma forma, diz o salmista, é Deus. Me lembro, pouco menos com o Arthur, mas mais com o Rafael, várias vezes, eu o corrigi com cinta, com vara, e sentei do lado dele chorando com ele, chorando. É testemunha. Eu falei: filho, nunca isso é prazeroso para mim. Eu nunca queria fazer isso com você, mas eu tenho um compromisso diante de Deus, de não permitir que a sua tolice tome conta do seu coração, e você cresça com um caráter deturpado. Dói mais em mim do que em você. De igual forma, a palavra do Senhor diz que o Senhor nos corrige. Ele corrige aqueles a quem Ele ama. Quando o Senhor vai falar com Davi, através do profeta Natã, que era tio dele,
E o Senhor vem falar não apenas sobre Davi, da obediência dele, mas vem falar também a respeito do que a obediência dele iria proporcionar para a geração dele. O Senhor disse: olha, quanto à sua geração, eu faço uma aliança contigo. E quando você morrer, eu vou escolher dentre um dos teus filhos, um para poder suceder você no reino. Eu vou estar com ele. Se ele errar, eu vou discipliná-lo com a disciplina dos homens, mas jamais retirarei dele o meu amor. Que você, pai, aqui neste lugar, nessa noite, vocês pais que estão nos assistindo, que vocês possam ter essa convicção e esse posicionamento diante de Deus, de forma que os seus filhos possam ver Deus em você, de forma que a sua aliança possa atingir os seus filhos, de forma que eles possam conhecer a Deus através da sua vida, de forma que eles possam ter segurança em Deus, assim como Ele tem em você. Que por mais que eles não saibam da dor do seu coração, do seu desespero, das suas lutas, para poder trazer a provisão, que eles possam, a cada dia, ao olhar para Deus e quando ouvirem dizer que Deus é Pai, eles tenham um bom referencial através da sua vida. Que quando seus filhos olharem para você, eles possam ver em você também um refúgio, uma pessoa em quem eles podem confiar, uma pessoa que corrige sim, mas jamais vira a cara. Eu acho um absurdo o pai ficar de mal do filho, porque ele fez alguma coisa errada, ficar tratando com grosseria, porque ele fez alguma coisa errada. Não, nós podemos corrigir, mas jamais podemos tirar dele o nosso amor. O nosso amor é incondicional. O amor deve ser incondicional. E isso não exime, isso não ilide, isso não tira a nossa responsabilidade de poder corrigi-los, de dever de corrigi-los. Quando nós olhamos na palavra do Senhor, o Salmo 91, versículo 9, diz: se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, e desgraça alguma chegará à sua tenda. E cada um de vocês, pais, nessa noite, possam colocar a sua segurança no Senhor, possam saber que Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa torre segura. Que cada um de nós decidamos habitar nesse esconderijo do Altíssimo, como diz o próprio Salmo 91, no seu primeiro versículo, dizendo: olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra daquele que tem todo o poder, do Onipotente. Esse pode dizer do Senhor: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. E que essa mesma segurança os nossos filhos possam ter quando olharem para nós, sabendo que a nossa segurança está no Senhor e sabendo que a nossa força vem dEle. Eles possam crescer na graça, no conhecimento e terem os seus corações fortalecidos mesmo no Senhor. Quando o apóstolo Paulo vem falando a respeito disso, lá na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4 e o versículo 6, ele diz: olha, porque vocês são filhos, é por causa disso, é porque vocês são filhos, que Deus enviou o Espírito do Filho dele para os nossos corações.
Gálatas 4:6. Diz: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho de Deus, também se tornou herdeiro. Coloque-se de pé nessa noite. Feche os seus olhos. Você sabe quem é o seu refúgio? Você sabe onde encontrar refúgio? Como tem estado o seu coração em relação à segurança que a palavra de Deus diz a nosso respeito? Você continua como criança, olhando para o seu Pai Celestial e dizendo: Senhor, eu sei que em Ti eu posso confiar. Muitas vezes o nosso pai terreno nos decepciona, porque somos falhos. Decepcionamos sim. Mas eu quero dizer para cada um de vocês nessa noite, que há um Pai nos céus, em cuja mão está a nossa vida e todos os nossos caminhos. Ele não dorme, Ele não cochila, Ele não volta atrás na sua palavra. O que Ele falou, Ele cumpre. E a palavra do Senhor diz que Ele nos deu o próprio Espírito dEle, para que nós tivéssemos a ousadia de nos achegarmos a Ele de cabeça erguida, com o nosso coração aberto, como quem chega e senta do lado do Pai para abrir o seu coração e dizer: Pai, eu não sei o que fazer, me ajuda, me ajuda, eu preciso do Senhor. Uma expressão que eu acho legal e achei legal desde a primeira vez que eu ouvi, quando a gente vai comprar alguma roupa para o Rafael, que a gente diz: filho, você pode escolher. Ele disse: não, pai, o senhor pode escolher, mas a mamãe, porque até hoje vocês não erraram ainda na roupa para mim, e não vai ser agora que vai errar. Eu confio que vocês vão escolher o que fica melhor. Que seja assim a nossa disposição em relação à nossa rocha, à nossa segurança. Que seja assim a nossa disposição em relação a Deus. Que você possa olhar para Ele e dizer: Senhor, o meu deleite está nos Teus caminhos, fazer a Tua vontade é o meu prazer. O Senhor nunca perdeu uma batalha, então por que eu vou temer, Senhor? E que você possa olhar para Ele nessa noite como seu Pai, como seu refúgio, como sua fortaleza, como seu socorro bem presente na angústia. E que você não tema, que você possa caminhar tranquilo, que a sua vida possa encontrar no Senhor a segurança que você precisa. E que você possa saber que o Espírito dEle habita em você, para que você possa entrar na presença dEle de cabeça erguida e dizer: papaizinho. Que é isso que significa Abba, Pai. É meu paizinho, é uma declaração de intimidade. E que o seu coração possa descansar na sombra do Onipotente, possa dizer do Senhor: Tu és o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. Eu quero orar com você. Que você possa, nessa noite de olhos fechados, ter os seus olhos espirituais abertos e ver, e que você possa ver. Deixe o Espírito Santo ministrar no seu coração. Você tem um Pai. Você tem um Pai que nunca te esqueceu. Você tem um Pai que nunca se atrasou dos compromissos com você. Você tem um Pai que nunca voltou atrás na sua palavra.
E esse mesmo Pai é aquele que diz: se eu sou o Pai, então onde está o temor que me é devido? E que nessa noite você possa dizer: sim, Senhor, eu não quero te ter apenas como Senhor, como Salvador, mas eu quero te conhecer como Pai, como a ministração que nós ouvimos aqui através do grupo de danças. Ele quer ter intimidade com você. Ele não quer apenas suprir as suas necessidades. Ele não quer apenas ser o bolso para você, ser aquele que vai dar uma boa saúde para você. Não. Ele quer ser aquele que caminha com você, que nos seus momentos felizes você lembre dele, você olhe para ele, você o priorize, que ele não seja o seu refúgio apenas nos momentos de dificuldade, mas que ele seja também o seu refúgio nos momentos de alegria, nos momentos de prazer. Que você faça assim como nós fazemos quando temos alegria com os nossos pais, de que quando algo bom acontece, a primeira coisa que você faz é falar para eles. Não é que Deus não saiba, mas Ele se alegra quando você se volta o coração para Ele e você diz: Senhor, está aqui, eu sei que foi o Senhor que me deu, eu sei que foram as Tuas mãos que me proporcionaram essas coisas, por isso eu quero te honrar através delas. Ore, dê uma palavra de gratidão ao Senhor nessa noite. Que nesse dia dos pais você possa abrir o seu coração e honrá-lo como Pai, como Senhor da sua vida. Que o seu coração não fique longe dessa realidade. Que não fique apenas nos seus lábios, mas que quando você conversar com Ele, você saiba que Ele quer ter intimidade contigo. Ele quer você no colo dEle, nos braços dEle. Ele quer ter o seu coração. É por isso que Ele diz: filho meu, dá-me o teu coração. E o texto termina dizendo: e os teus olhos verão o Rei na sua formosura. Senhor, eu quero te dar graças, Pai, porque mais uma vez o Senhor nos dá o privilégio de estarmos aqui nessa noite e podermos, através da Tua palavra, termos a segurança de que não estamos sozinhos, de que não temos por que temer. Não temos por que temer, porque aquele que é o nosso Pai é o Todo-Poderoso, é aquele que nunca perdeu uma batalha. E que nessa noite, Senhor, cada coração aqui neste lugar, cada coração daqueles que estão ouvindo essa palavra, Pai, possam entender que foi o Senhor quem decidiu ser o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Foi o Senhor quem decidiu ser para nós uma sombra, um descanso, uma torre segura. E que os corações nessa noite, Senhor, e neste lugar, possam se regozijar na Tua presença, e possam dizer do Senhor, do nosso Pai: Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Tu és o nosso socorro bem presente. É por isso que não temeremos, Senhor, porque temos em Ti o nosso refúgio. Deus, e se algum coração está pesaroso, se algum coração, Senhor, está desanimado, o Senhor que conhece, sonda os corações, revela-te, Senhor, a cada um nessa noite, como um pai que acarinha o filho, que faz carícias no filho no seu colo. Que cada um possa sentir o Teu afago nessa noite. Que cada um, Senhor, possa ver nas correções, ainda que por métodos humanos, como o Senhor falou que faria com o filho de Davi, Senhor.
com Salomão. Que nós possamos ver, Senhor, ainda na Tua correção, ainda nas dificuldades, possamos ver o Teu amor nos conduzindo, a Tua graça nos guiando, Senhor, para o centro da Tua vontade, para vivermos o Teu propósito, para vivermos aquilo que o Senhor tem para nós, e para que possamos assim, Senhor, desfrutar do refúgio que Tu és para nós, da sombra tranquila, da segurança que temos no Senhor e Salvador das nossas vidas. Muito obrigado. Eu abençoo, Senhor, a vida de cada um aqui neste lugar. Eu abençoo a vida de cada pai. Eu abençoo a vida de cada filho, Senhor, para que eles possam ter os seus olhos abertos e enxergarem a Ti como Pai, como aquele que está com eles em todos os momentos. Aquele, Senhor, que é refúgio, em quem eles podem confiar, a quem eles podem se achegar nos seus momentos de alegria, de dificuldade, Senhor, nos momentos em que as circunstâncias possam ser contrárias, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu os abençoo, para que eles possam viver com a segurança de quem tem o Teu Espírito dentro dos seus corações, e que pode chamar Abba Pai, pode chamar meu Paizinho, e pode viver a Tua vontade, o Teu propósito na vida de cada um deles, e ser para os seus filhos, Senhor, aqueles que são pais, serem para os seus filhos realmente esse refúgio, essa segurança, esse baluarte, Senhor, onde eles possam conhecer a Ti através da vida dos seus próprios pais, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações, as bênçãos e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre você aqui neste lugar, sobre a sua casa, a sua família, sobre os seus estudos, o seu trabalho, agora e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Vá lá viver uma semana de excelência e desfrutar mesmo da sua condição de filho com o seu Pai celestial, com o seu Pai terreno, e desfrutar também da sua condição de pai com seus filhos, corrigindo quando necessário, sim, mas sempre em amor, sempre com a disposição de não afastar deles o seu amor, o seu carinho e a sua disposição de fazer o melhor por eles, assim como o Senhor faz por nós. Amém? Que Deus em Cristo os abençoe. Próximo sábado estaremos aqui e daremos continuidade à nossa lição de número 3 de Cristologia. Vamos estar estudando, salvo engano, é sobre a obra de Cristo, e vamos continuar aqui no domingo à noite, às 19 horas, celebrando ao Senhor com alegria. Amém? Deus em Cristo os abençoe. Vão em paz.